dia. Estamos aqui hoje para a segunda sessão de conversas do Projeto Mais Futuro, que é o novo projeto da Fundação Maria Dias, que conta com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zezer. Esta segunda sessão vai abordar o tema do voluntariado relacionado com o combate à pobreza habitacional. Para esta segunda sessão, convidamos um representante da Associação Just a Change, o Simão Sousa. O Simão é formado em desporto pela Faculdade de Motricidade Humana e tem um mestrado na área da reabilitação cardíaca. As suas várias experiências como voluntário conduziram-no à área social, onde já trabalha desde 2016. Após implementar a expansão do projeto Just a Change na cidade do Porto, tornou-se, em 2017, diretor de operações desta associação e, desde janeiro deste ano, está à frente da mesma enquanto diretor executivo. Tem vindo a desenvolver a sua atividade no setor social, com especial foco no combate à pobreza habitacional em Portugal. Apaixonado por várias causas e projetos sociais, o Simão acredita que a economia social tem um papel crucial a desempenhar nos próximos anos em Portugal e no mundo. Agora aqui connosco, Simão Sousa, para nos dizer como podemos deitar mãos à obra para um mundo melhor. Então, está a funcionar? Estamos. Muito bom dia a todos. Obrigado também aqui à Fundação Maria Dias Ferreira e ao Agrupamento de Escolas pelo convite. É uma enorme alegria estar aqui. Eu conheço Ferreira do Zezer desde muito pequenino. Passo cá muitos dos meus fins de semana, passei cá a grande parte da minha infância e é uma enorme alegria estar aqui nesta grande terra e grande vila a poder partilhar um bocadinho da minha experiência e da minha vida convosco. Muitos palavrões, portanto, pobreza habitacional, economia social, etc. Uma introdução se calhar um bocadinho difícil. Vou-vos falar um bocadinho daquilo que é o voluntariado, uma palavra se calhar que vocês já conhecem melhor, e um bocadinho daquilo que é neste momento o meu projeto e aquilo em que eu estou dedicado, que é uma associação que constrói casas de pessoas carenciadas. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre pobreza e o que é isto de viver numa casa não digna. E depois explicar-vos um bocadinho do meu percurso, como é que eu chego aqui, como é que eu tirei desporto, mas agora estou numa associação que faz obras, como é que isto tudo se passou, e depois no final, se quiserem tirar dúvidas, perguntar coisas à vontade, é uma conversa muito informal. Então, gostava que começássemos por pensar como é que é viver numa casa como esta, que é uma casa em Vila Pouca de Aguiar, que nós apoiámos, mas que era na verdade um barracão onde as pessoas guardavam cebolas, cenouras, etc. E vivia aqui um senhor. Portanto, como é que seria viver numa casa como esta? Ou ter um quarto como este. Portanto, ter ali a nossa cama, sem grandes lençóis, sem grandes coisas, não há água, não há luz, não há chão. E onde vivia, em Óbidos, também aqui, um senhor dentro desta casa e com este quarto. Ou então ter uma cozinha como esta. Portanto, não há aqui água, não há luz, novamente, não há gás, não há chão. Portanto, como é que uma pessoa consegue cozinhar, como é que consegue fazer aqui a sua vida normal, como é que conseguimos convidar amigos lá para casa, como é que isto tudo acontece se não há aqui uma casa que nos dê segurança, que nos dê dignidade para estarmos bem. Ou então pensarem como é que era aqui a vida do Sr. José, em Severo do Voga, que todos os dias, portanto ele vivia e estava de cadeira de rodas, tinha que subir umas escadas para chegar a casa. Como não tinha força para subir essas escadas, deixava a cadeira na rua, rastejava, como vemos ali, para ir para casa e depois dentro de casa, que estava a ruir já, portanto é aquela casa que vocês veem ali, com muitas infiltrações, as paredes a desabar, andava a rastejar pela casa. E isto nós estamos a falar da África, nós estamos a falar de uma coisa muito longe de nós, isto é 1 hora daqui. Podia ser em Ferreira, como há outros casos em Ferreira, e é nestes que nós também temos que nos basear. Portanto, há pessoas à nossa volta a precisar de ajuda em situações muito precárias e que não têm qualquer dignidade. E é assim que surge o voluntariado, não é? Que eu vejo alguém que está a precisar de uma coisa relativamente simples e vou ajudar. Agora está a decorrer a campanha do Banco Alimentar, se calhar alguns de vocês também já estiveram envolvidos, e há muitas formas de ajudar, a habitação acaba por ser uma delas. E pronto, para dar resposta aqui ao Sr. José e a muitos outros,
foi criada uma associação, portanto, só para ter uma ideia da grandeza, nós estamos a falar de mais de 400 mil pessoas, quase meio milhão de pessoas a viver em situação de pobreza. O que é que isto é? Epá, não tenho água em casa, não tenho uma casa de banho, não tenho luz, a casa está a ruir, portanto, N problemas. E para resolver isto, há muitas formas, foi criada também uma associação, que é o Just a Change, que luta contra a pobreza habitacional. O que é que nós acreditamos? Ou porque é que nós não somos uma empresa? E o que é que nós acreditamos de fundo? É que ao reabilitar a casa, nós estamos, na verdade, a reconstruir a vida de quem lá vive. E isto é fácil de perceber, com alguns exemplos que eu vos vou dar, mas basicamente, se eu não tiver uma casa de banho, muito dificilmente consigo ter um emprego. Se eu não tiver uma casa de banho, se calhar vou cheirar mal, etc., vou ser gozado na escola. Os meus amigos não querem estar ao meu lado. Se eu não tiver uma sala de estar, uma sala de jantar, não consigo, se calhar, celebrar uma coisa que para nós é óbvia, que é um jantar em família, ou celebrar o Natal em família. Portanto, não me vai dar qualquer interesse e ninguém vai querer ir lá para dentro da minha casa, não é? Não há condições para. Se eu não tiver uma porta, se eu não tiver uma janela, nunca me vou sentir seguro, não é? Qualquer momento uma pessoa pode entrar, qualquer momento não tenho um espaço que é meu, uma coisa que me dê segurança e proteção. E, portanto, divisão a divisão, a casa acaba por ser uma coisa que nos limita às nossas oportunidades. E a partir do momento em que eu ponho lá uma casa de banho, ou a partir do momento em que eu ponho lá um teto que não deixa, um telhado que não deixa passar água, a partir do momento em que a pessoa pode cozinhar em casa e trazer amigos para comer lá, abre-se um mundo de possibilidades a estas pessoas. E, portanto, as pessoas que nós encontramos são pessoas que estão excluídas, não falam muitas delas com ninguém há meses, e, portanto, quando nós aparecemos lá, elas começam automaticamente a chorar, a dizer é a primeira pessoa com quem eu falo há 2 meses, ou o que seja, não passa aqui ninguém na rua há muito tempo. São pessoas que já não têm laços familiares, portanto, os filhos afastaram-se, ou a família afastou-se por causa desta situação em que a pessoa se encontra, ou porque tem vícios, ou porque a vida lhe correu mal, há N histórias. E são pessoas que precisam muito mais do que uma só casa. Portanto, elas não precisam só do telhado, não precisam só da casa de banho, precisam ser trabalhadas porque precisam de emprego, ou precisam de largar o vício, ou precisam de se voltar a reatar com a sua família. E é isto que nós acreditamos, e portanto reabilitamos uma casa, mas reconstruímos uma vida. E portanto há um antes e um depois de uma casa, tem que haver um antes e um depois na vida destas pessoas. Como é que isto é feito? Portanto, não somos uma empresa pura, portanto, somos uma associação que trabalha com voluntários. E o voluntário é a peça-chave para isto. Portanto, o que é que nós fazemos? Pomos o beneficiário no centro, neste caso o Sr. Mário, em Torres Vedras, ali no centro, literalmente, da fotografia, no centro da coisa, para, durante o processo da obra, ele estar envolvido. E, portanto, é por ele que nós estamos lá. Não é para fazer a obra, mas sim para reconstruir a sua vida. Deixamos-nos envolver e tocar, ouvir, partilhar. Portanto, estas pessoas, como eu estava a dizer, estão excluídas. É preciso falar, é preciso ouvir, é preciso trabalhá-las para que elas também se possam partilhar e com isso também sair da sua zona e desta pobreza. E depois envolvemos-las. Portanto, a dona Adelaide, literalmente, com a mão na massa, a construir a sua própria casa. Se consegue carregar tijolos, carrega. Se consegue cozinhar para os voluntários, cozinha. Se consegue estar envolvida ao ponto de vestir a nossa camisola, portanto, ser uma voluntária da sua própria causa. Portanto, fazer parte da solução do seu problema. E muitas destas pessoas só precisam de um empurrão, só precisam de uma pequena ajuda, porque depois o resto conseguem por elas. E é este empurrão que nós queremos dar. E isto é o que nós fazemos. Portanto, isto é em Óbidos, casa do Sr. Gabriel. Há um antes, há um depois. Portanto, na casa do antes, se calhar nenhum de nós quer muito entrar, não é? Não tinha uma casa de banho, não estava a ruir. O Sr. Gabriel também estava muitas vezes bêbado, portanto não nos apetece entrar na casa da direita onde já não chove, já há uma casa de banho, o Sr. Gabriel já está a ser acompanhado e já não bebe, já nos apetece entrar, se calhar vamos lá fazer uma visita. E é este o impacto, portanto há um antes e depois na casa, há um antes e um depois no Sr. Gabriel. Aqui, nós também trabalhamos cá, em Ferreira do Zeze, também tivemos o exemplo do Sr. Vítor, portanto há um antes e depois na casa, há um antes e depois no Sr. Vítor, que foram os próprios voluntários a cortar-lhe o cabelo, a fazer-lhe a barba, ao longo do processo da obra, que ele também queria começar a mudar, começar a sentir que também estava envolvido e por isso
quis transformar também a ele próprio e não só ver as paredes pintadas, etc. Também ele queria mudar e, portanto, ter uma nova aparência. E é nisto que acreditamos. Como é que isto funciona? 4 passos muito simples. Portanto, temos quem nos sinalize as casas, portanto, câmaras, juntas de freguesia, Santa Casa, dizem-nos onde é que nós somos precisos, são as entidades que estão no terreno, que conhecem a realidade e, portanto, dizem-nos essa change, esta pessoa precisa de ajuda. Nós mobilizamos todos os recursos, portanto, somos aqui um bocadinho um empreiteiro, portanto, vamos às compras do material, contratamos malta das obras para fazer a obra e depois mobilizamos voluntários para reabilitar e para fazer a obra acontecer, não só a obra da casa, mas também a obra social. E depois fazemos o acompanhamento, portanto, garantimos que a pessoa, a longo prazo, mantenha a obra viva e a casa cuidada e que ela própria também muda a sua vida. Vou-vos mostrar, se calhar, aqui 3 vídeos que mostram muito bem o nosso impacto. São vídeos curtos. O primeiro é em Lisboa, no bairro de Campolide, e é a história do Sr. Álvaro, em 2015. Isto é basicamente no centro de Lisboa, uma casa num bairro que é bastante problemático, e o Sr. Álvaro já vivia lá há muito tempo. E vamos ver a casa dele. Portanto, este é o Sr. Álvaro. E ele vai-vos explicar também como é que era a casa. O que é este quarto? Aqui? Isto aqui é a cozinha. Isto aqui é a sua cozinha? E aqui o fogão, mas agora não cozinha. Já não está a funcionar. Aqui é um quarto também. Aqui eu guardo as revistas, não tenho dinheiro para comprar os gostos de ler. Roupa também estragou aqui com umidade. E assim. Aqui é a casa. Não precisa é cá. Ponho uma água cá em casa que é para eu tomar aqui bem no chuveiro, não faz muita falta. Esta sanita precisava no autocolismo, para perceber, que aqui a água aqui. Olha o meu quarto. Ali, aquele quarto, eu dormia ali. Mas quando caiu água em cima, para este lado. Estava a dormir, estava lá com água em cima do pelo, porque eu dormi encostado onde estão os divãs, estás a ser, onde caiu, onde está lá o cabo do coiso, ele veio com a água em cima. O que é que fiz? Arranjei, vim dormir naqueles divãzinhos que estão ali, que estão, pus os divãs e dormia aqui no chão. Pus aqui esta televisão, que esta televisão trabalha. Mas se fosse uma caminha de ferro, já me podia... não era só isso, já podia dormir aqui, eu até prefiro dormir aqui ao lado. Quando vim para este quarto, pagava 500 escudos, e agora estou aqui há 40 anos dentro da casa. E antes para amanhã não preciso ir para outra casa, mas se tivesse que largar este, fosse para uma casa com piscina, não largava este, não. Esta casa, só largo quando eu morrer, se Deus quiser agora.
fundamental da criança, que esteja aqui a gente toda, a sinal que a gente estamos vivos, com saúde e com muita força. Isso é que é importante. Isso é que, e o principal é a saúde. E ter aqui esta malta toda a fazer a minha festa para mim, como fez ela. E eu gostei muito. Estou muito agradecido. Este é um exemplo muito palpável, muito concreto, portanto vemos perfeitamente o antes da casa, o depois da casa, e vemos muito bem o antes do Sr. Álvaro, vestido de pijama, cabelo comprido, não saía de casa há muito tempo, demorou muito tempo até conseguimos entrar na casa do Sr. Álvaro, porque ele não tinha confiança, não queria mostrar ali um monte de revistas, de sujidade, tudo o que a casa tinha, e portanto é uma pobreza também muito envergonhada, não é? Não nos deixam entrar assim também nas casas tão facilmente, portanto foi um grande processo para entrar e depois o processo depois da obra correu muito bem. O Sr. Álvaro aparece muitas vezes nas filmagens, está sempre envolvido, ele passava lá grande parte do tempo connosco a fazer a própria obra. Também fomos ao barbeiro com o Sr. Álvaro, também arranjámos emprego para o Sr. Álvaro e o Sr. Álvaro já não tinha documentos, já tinha perdido, já tinha caducado tudo o que era cartões de cidadão, todas essas coisas que uma pessoa precisa, não é, para se registar ou para se ter emprego, para ter subsídios, etc. Já não tinha nada disso válido e, portanto, fomos também com ele à Segurança Social, à loja do cartão de cidadão, fizemos todo o processo além da obra e, portanto, estava claramente um antes e depois de uma casa, um antes e depois de um Sr. Álvaro. O Sr. Álvaro depois tornou-se nosso voluntário, portanto, nós estávamos ali a trabalhar no bairro da Serafina e depois ele literalmente vestiu a camisola e foi ajudar outras casas de pessoas que viviam e que eram vizinhos dele, que estavam na mesma situação que ele. Isto é um programa que acontece em Lisboa e Porto, os programas são sempre, a sua base é a mesma, portanto é sempre reabilitar casas. Este é um programa mais permanente e que está sempre a acontecer em Lisboa e Porto. Vou-vos mostrar aqui o outro programa e que no final também falaremos um pouco disso, que são os programas dos campos, que é onde nós vamos a Vila Pouca, a Ferreira, etc., que são já fora de Lisboa e Porto e em que abrimos inscrições e fazemos 50 casas hoje em dia, em cada verão, com este programa. Vou-vos mostrar também em 2015, a primeira vez que viemos para Ferreira de Zézer. Ferreira foi o primeiro sítio onde nós fizemos um campo de verão, há 7 anos, e desde aí já fazemos em mais de 16 concelhos. São 6 da manhã. Que horas são? Os Just a Change começam muito cedo. 6 da manhã é isto. Já está a arrancar? Depois foquem-se só nesta casa, que depois também vai aparecer no final, só para também vos contar uma história. Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place your home. Settle down, it'll all be clear. Don't pay no mind to the demons, they fill you with fear. The trouble it might drag you down. You get lost, you can always be found. Just know you're not alone.
'cause I'm gonna make this place your home. Isto é o espírito, portanto, muito voluntariado, muita alegria sempre na obra, malta a dar de si aquilo que tem e vê-se bem depois que isto é contagiante. Portanto, as famílias ficam envolvidas, desde as crianças aos mais adultos e mais séniores. Depois vamos almoçar na cantina, aquilo é uma alegria, depois na própria cantina com as senhoras da cantina, depois vamos ao café e há uma alegria no café. Portanto, isto torna-se um programa comunitário em que toda a comunidade está envolvida nisto e não é só irmos lá, fazermos aquela casa e sairmos. Portanto, isto é um envolvimento grande. Aquela casa que eu vos estava a falar e que vê-se bem o antes e depois, portanto, aquela casa não tinha nada, aquilo não tinha praticamente mobília. E nós tirámos umas coisas e começámos a pôr lá, pusemos lá para aí uma cama nova e aquilo não tinha mais nada ainda. O senhor não tinha praticamente pertences. Mas desde o terceiro dia de campo, portanto a casa ainda não tinha nada, mas já valia alguma coisa para ele. E ele desde o terceiro dia de campo estava sempre a dizer, quando é que vem a porta? Quando é que vem a porta? Tal era a questão dele de, agora já tenho uma coisa para proteger, já tenho alguma coisa com valor, tenho que ter uma porta para que ninguém me tire isto, porque isto é o meu espaço. Mas aquilo ainda não tinha nada, mas ele já estava sempre, então, e quando é que vem a porta? Quando é que me põe a porta? Quando é que me põe? E todos os dias isto, depois lá metemos a porta, obviamente, e aquilo foi ali um grande impacto, não é? Que é, eu já tenho aqui uma coisa que vale a pena proteger, que vale a pena ter, aquilo antes não tinha porta, qualquer pessoa podia entrar por lá. E vamos mostrar só um último vídeo, portanto isto foi em 2015, e vamos mostrar também o programa de 2017, não tanto a parte de obra a obra, mas isto mostra mais o espírito de trabalho e de envolvimento e como é que isto funciona, mais em termos do espírito que nós queremos trazer, que é o espírito de voluntariado. E pronto, é muito isto, é muito alegria, dança. Nunca aquela senhora tinha sido pegada ao colo e a dançar, nunca também o outro senhor que estava de cadeira de rodas tinha pensado que alguém o ia levantar ao colo e envolvê-lo e dançar. E, portanto, isto é muito além da obra e isto que nós queremos mesmo fazer. Até hoje, aqui um bocadinho falando do nosso impacto, já reabilitámos mais de 280 casas, estamos ali naqueles sítios todos, Ferreira dos Ezeiros está ali bem também no centro e foi o primeiro campo então, que nós fizemos em 2015, este ano voltaremos. Mais de 70 instituições que também reabilitamos e estamos a falar de mais de 5 mil voluntários já envolvidos. Nós hoje em dia por ano envolvemos mais de 1000 voluntários a nível nacional e deixo depois também o convite de poderem tornar voluntários do Just a Change.
Só em 2021 fizemos 56 casas, 3 instituições, estamos a falar de 700 beneficiários e mais de 1.800 voluntários, como eu vos estava a dizer, pelo território nacional. Tivemos em 14 concelhos, este ano estaremos em 16. Temos chegado aqui com a ajuda de vários parceiros que nos apoiam muito na parte logística, mas também financeiramente, para que tudo isto seja possível e que exista. Portanto, as obras custam dinheiro, obviamente. Portanto, é preciso parceiros municipais e pessoas também, entidades empresariais que nos financiem. E uma coisa que começou em 2015, puramente com voluntariado, portanto, boa vontade, quase mais estragávamos do que arranjávamos as casas. Depois, em 2015, portanto, em 2010 começou, só em 2015 é que teve alguém a começar e a ser verdadeiramente empregado pela associação. E hoje em dia somos 13 pessoas já a trabalhar full-time para isto, para este projeto, pronto, para viabilizar todas aquelas obras e todo este impacto que vos estava a falar. Já vou falar aqui um bocadinho das formas de ajudar, portanto, aqui muito especificamente para o vosso caso em concreto, e mudava agora um bocadinho para como é que isto tudo aconteceu. Eu não sou o fundador do projeto, juntei-me um ano depois, em 2011, mas explicar-vos como é que cheguei aqui e um bocadinho as voltas que a vida deu e as portas que se foram abrindo para que isto acontecesse. E porque acho que foi um bocadinho na vossa altura, portanto, entre os 12º, 9º anos, que a minha vida mais mudou e mais me marcou, e depois o caminho foi-se abrindo e foi-se abrindo até chegar agora a estar full-time nisto. E, portanto, têm à vossa frente uma série de possibilidades, não é? Alguns querem ser médicos, outros querem ser advogados, outros querem trabalhar aqui em Ferreira, seja em que empresa for, portanto, ou ajudar um negócio de família dos pais, e portanto há aqui muitas possibilidades, todas elas obviamente válidas e todas elas altamente ricas, e portanto é preciso sabermos para onde é que caminhamos e, em cima de tudo, sabendo que portas é que se vão abrindo e que portas é que vocês não vão fechando. Portanto, explicar-vos só aqui um enquadramento. Portanto, eu sou o quarto de 5 filhos, portanto, sou muito marcado, toda a minha vida foi muito marcada pela minha família. Portanto, tenho aqui muita sorte em ter uns pais juntos, casados, e aqui 4 irmãos que também me deram muita pancada ao longo da vida e moldaram aquilo que sou, e portanto temos uma boa relação e isso depois molda-me e quem eu sou hoje. E depois explicar-vos aqui um bocadinho o caminho que foram, se calhar, as várias portas que se foram abrindo ao longo da minha vida, e este é o principal apelo que eu vos deixo, é se vos fizerem desafios nesta fase da vossa vida, devem aceitá-los, sem dúvida. E, portanto, eu andei no São João de Brito, em Lisboa, desde o 5º ano ao 12º, e essa foi uma fase do 5º ao 9º ano em que eu era conhecido como o Vândalo. Portanto, os meus amigos tinham orgulho em chamar-me o Vândalo, eu tinha orgulho em ser o Vândalo. Portanto, várias estupidezes que marcaram a minha vida, a roubar testes para oferecer à turma, meninas que tinham que cortar o cabelo porque havia guerras de pastilhas no meio da aula, N situações que hoje em dia conta a rir, mas na altura valeram muitas faltas de disciplina, algumas suspensões, e portanto estava ali um bocadinho mais, não digo perdido, mas estava ali um bocadinho sem grandes perspectivas de futuro, estava só a querer divertir-me, era um bocado o show-off e a vida ia correndo bem. Até que houve ali, as notas começaram se calhar a piorar, a malta começou a ficar mais orientada, os meus amigos, a saber o que é que queriam, portanto eu vou para ciências, para não sei o quê, porque eu quero isto, porque eu quero aquilo. Depois, numa vez que eu estava fora, tive aqui 2 pessoas que marcaram depois muito essa parte do caminho, fora os projetos em que depois me envolvi, que acho que me salvaram um bocadinho. Uma foi uma professora de filosofia, que tinha ali uma ética e uma moral muito boa e puxava muito por nós, de uma boa maneira. E depois outra foi uma conversa com o diretor de ciclo, que estava fora da aula, portanto tinha sido expulso da aula, estava no corredor, e ele viu-me e disse: então, mais uma vez, Simão, anda aqui ao bar. E tivemos ali uma pequena conversa,
que me ficou e não foi nada do wow, mas aquilo na altura marcou-me e que depois me moldou. Que era, Simão, muito positivo, portanto, tu és um líder, tu és um líder e neste momento estás a liderar para o mal, portanto, tu tens um poder de fazer com que os teus amigos façam porcaria muito grande, portanto, isto está a correr mal, portanto, tu metes a turma à bulha, partes coisas, és expulso e não te estás a prejudicar só a ti, estás aqui a prejudicar toda uma turma e, portanto, estás a liderar para o mal. Mas tens aqui o poder, portanto, mas tu és um líder e, portanto, tu podes liderar para o bem e, portanto, tu podes começar a fazer as coisas para o bem e acho que também vais ter pessoas a seguir para fazer a coisa do bem. E aquilo ficou-me, na altura ainda fui expulso mais umas quantas vezes e as coisas ainda andaram, mas aquilo ficou-me ao ponto de eu depois também, 2 anos a seguir, depois nós tínhamos aqueles, não sei se existe aqui, mas em princípio existe, aqueles quadros de honra, não é? Portanto, de se temos boas notas, vamos lá, ou se somos bons amigos, vamos lá. E depois eu recebi uma vez o quadro de honra de companheirismo, portanto, de ser um bom amigo, um bom líder para o bem. E foi ele a dar, era ele a entregar, e ele disse, aquela nossa conversa, e eu, aquela nossa conversa. E foi giro, porque passado 2 anos ainda nos lembrávamos daquele momento e, de facto, aquilo para os dois foi transformador. E acho que para mim, claramente, muito mais, e teve um impacto muito grande na minha vida. E a partir daí comecei a pensar um bocadinho nisto. Estava envolvido em projetos já, portanto, os grupos do Campo Grande, a Verbum Dei, que é um projeto católico missionário, e em que eu me envolvi desde os 14 anos e que ia também moldando um pouco a minha experiência, e, portanto, isto de ser católico, de me ensinarem para o bem, de fazer as coisas pelo bem dos outros, e, portanto, aqui também a vertente do voluntariado já marcada. O hino, o lema do colégio é o educar para servir, portanto, também isso nos ia moldando, apesar de na altura não o repararmos, não é? Portanto, era educar para servir, e, portanto, eu hoje em dia vejo-me a servir e, portanto, fico contente de ter sido educado de alguma forma para isto. Mas continuava ali um bocadinho perdido naquilo que era a minha ambição, portanto, eu era um bom aluno, não era nada de especial, naquela altura mais crítica era mau aluno, comecei a piorar, sempre fui muito bom a desporto, depois estava na alta competição de triatlo, portanto, aquela coisa que é uma pasmaceira, que é vamos nadar, depois vamos andar de bicicleta e depois vamos correr. Portanto, tinha muitos treinos bidiários, tinha que acordar cedo, às 5 da manhã, para ir nadar, para depois ir para a escola, para depois treinar à tarde. E foi ótimo, mas, portanto, estava ali muito ligado ao desporto e pensei, bora para desporto. Portanto, quando acabou o 12º, sem grande perspectiva daquilo que seria o futuro e daquilo que seriam as opções que o desporto me daria, gostava muito de praticar, sabia que o curso me ia dar a oportunidade de praticar muito e, portanto, fui para desporto. Gostei muito do curso, acabei por ser o melhor aluno do meu ano, depois estava muito envolvido, só que o que me marcou, basicamente, o curso e agora a minha vida, não foi o próprio curso, não foi aquilo que eu aprendi, que aliás nem tenho posto em prática, foi sim tudo aquilo que eu fiz, todos aqueles sims que eu disse aos desafios que me foram pondo. Desafios como ser animador da Verbum Dei, desafios como fazer um campo de descobridores aqui em Ferreira, não sei se algum de vocês já fez o campo, mas portanto é um campo católico também, mas é uma experiência de entrega, de ajuda também para quem está a animar de voluntariado, para quem está a fazer uma experiência também transformadora. Também fui animado noutros tempos, num campo de carraças, e portanto também eu fui transformado e deixei-me transformar por isso. Animei um campo para miúdos da Fonte da Prata, que é um bairro social muito crítico em Lisboa, em que os miúdos andam com armas desde os 12 anos, em que há droga, etc. E portanto animei também um campo onde nós queremos transformar e tirar os miúdos dessas situações. Carraças, que é outro campo de verão, e depois a Missão País, que também já cá teve em Ferreira, que é um programa universitário em que vamos missionar, digamos assim, vamos fazer voluntariado durante uma semana para várias regiões de Portugal. Nós tivemos 3 anos aqui em Ferreira, estive nesses 3 anos, e depois envolvi-me no tal Just a Change, naquilo que estou a fazer agora. Isto para vos dizer o quê? Portanto, estava de facto a tirar um curso, mas estava paralelamente
a dizer que sim a estas coisas todas. E, portanto, saía das aulas e preparava reuniões para os grupos, depois saía das aulas e preparava, ia buscar material para as obras do Just a Change, e depois estava a preparar a Missão País, ia fazer a Missão País nas férias, e, portanto, fazia muita coisa de voluntariado durante o curso, que acabou por me dar muita flexibilidade de horas para isso, e mesmo durante o meu secundário também o fazia um bocadinho. Portanto, já estava nos grupos, já estava num ou noutro programa. E isto foi-me marcando. E, portanto, isto é uma imagem aqui dos grupos, de uma peregrinação. Aqui uma imagem do campo dos descobridores. Aqui um campo em Ferreira. E isto somos nós com o campo da Malta da Fonte da Prata. E aqui somos também nós, aqui missionários da FMH, da Faculdade de Universidade Humana, em Alcanena, a fazer Missão País. E depois isto aqui em Ferreira, portanto em 2015, quando reabilitámos a casa do Sr. Manuel, e lá está, não sabíamos rigorosamente nada do que estávamos a fazer, mas estávamos muito contentes, e a casa acabou por ficar feita. Pronto, tivemos muita ajuda do próprio Sr. Manuel, que também trabalhava, sabia muito da arte da obra, e acabou por nos dar uma grande ajuda, e esteve muito envolvido. Acabei a Faculdade de Universidade Humana e estava já há muitos anos no Just a Change, portanto já estava desde 2011 no Just a Change, fiz o curso até 2016, portanto foi basicamente todo o meu curso, 3 anos mais do mestrado, eram 5 anos, eu acabei em 2011 o secundário, e por isso em 2017 estava a sair da faculdade com o mestrado feito. Já tinha feito o mestrado também ainda meio perdido na área que mais me interessava dentro do desporto, que era a reabilitação cardíaca, portanto a possibilidade de trabalhar aqui com doentes cardíacos através do desporto, portanto reabilitá-los também de alguma forma. Há aqui uma componente se calhar mais também social, ou mais virada para o outro e não tanto virada para o desporto em si, ou para a alta competição, ou para algo que pudesse contribuir para outros. E neste período pronto, agora já não dá para fazer mais, não é? Já fiz a licenciatura, já fiz o mestrado, não dá para continuar aqui nesta boa vida. O que é que se segue? E aqui tive que escolher. Estava na direção do Just a Change, portanto só como voluntário, e nós sabíamos que queríamos abrir no Porto, isto em 2017. E eu, ali em outubro de 2016, decidi fazer os caminhos de Santiago. Portanto, isto aqui é literalmente ir a peregrinar durante um mês. Portanto, apanhei um autocarro, fui para a França e andei até Santiago de Compostela. São 800 km, basicamente é um mês a andar. Fui sozinho, uma experiência altamente enriquecedora. Foi muito sentido aventureiro, vai-se só com uma mochilinha, vai-se dormindo em sítios, em albergues, conhecendo pessoas de todo o mundo, franceses, norte-americanos, chineses, vai-se falando. A regra é que qualquer pessoa que se cruze connosco dizemos sempre bom caminho, e depois há a malta que vai metendo conversa. Depois fiquei aqui com um grupo de amigos também deste caminho, deste um mês que vivi. E foi um mês de reflexão, de perceber o que é que eu queria então, de oração, de reflexão e de grande aventura também. E cheguei ao final e liguei para os outros diretores do Just a Change e disse: olha, eu não conheço o Porto, não tenho propriamente skills de gestão de projeto, de obra, etc. Mas gosto muito do projeto, estou muito por dentro e por isso estou disponível para ir para o Porto e abrir o projeto no Porto. E em 2017, basicamente, saí de Lisboa e fui viver para o Porto, onde não conhecia ninguém. Basicamente passei 2 semanas a fazer telefonemas, a dizer: olá, sou o Simão, vou para o Porto. Fiz 60 telefonemas, precisávamos de 20 coordenadores, voluntários que pudessem começar o projeto no Porto comigo. Eu estava a trabalhar, eu precisava de 20 voluntários que fossem universitários ou que tivessem disponibilidade para serem os tais coordenadores do projeto. Olá, sou o Simão, vou para o Porto, não sei se conheces o Just a Change. Não conheço, então lá explicava o Just a Change. Vamos para aí, precisava da tua ajuda, blá blá. 40 negas, 20 lá disseram que sim. Uma dessas 20 hoje em dia é a minha mulher, portanto isto até funcionou. E isto a brincar, mas a dizer que isto quase que o caminho foi-se abrindo, não é? E portanto eu estava completamente perdido, fui para o Porto. Depois destas 20 pessoas lá viabilizámos o projeto,
Arrancou no Porto e arrancou super bem. Hoje em dia o Porto já tem programas, lá está, assim, há 5 anos, já recorrentemente, com a Câmara, com uma fundação a investir, etc. E já há uma estrutura organizada no Porto. E isto muito por ter dito que sim, portanto, de me deixar transformar e me deixar levar por aquilo que eram as portas a abrir. E, portanto, olhando para trás, houve uma porta que se abriu quando tive aquela conversa com o meu diretor de ciclo, ou com a professora de filosofia, a Joana. Depois houve outra porta que se abriu quando fui dizendo que sim aos carraças, aos descobridores, à Missão País, ao Just a Change. Outra porta a abrir-se quando havia a possibilidade de ir para o Porto. Outra porta a abrir-se quando depois no Porto tudo se viabilizou. Portanto, isto tudo caminho tem sido apresentado e tem sido um bocado fácil. Claro que há muitas dúvidas de, para o Porto eu não conheço ninguém, vou-me pôr aqui numa gandalhada. Isto pode ser muito complicado, e foi complicado ao início, era muita responsabilidade, dormia mal, de pensar, amanhã tenho que fazer isto e isto e isto, e não tenho aqui grandes ajudas, mas bora. Depois estava a alugar uma casa com mais 5 pessoas, porque também não estava a receber os estágios de IFP, imagina, recebia 600 euros, tinha 300 para só da renda da casa, portanto tinha que sobreviver ali com 300 euros com tudo depois que tinha para fazer. E ali muitas dúvidas, muitas questões ali à mistura, mas o caminho foi-se fazendo. E o que tira um bocadinho destas minhas experiências todas, e aquilo que eu gostava de vos deixar, são aqui se calhar quatro lemas que eu tenho usado na minha vida e que a certa altura vou usando mais uns do que outros, mas são 4 boas ideias que eu acho que era bom passar-vos. O primeiro é o fazer, portanto, estas portas que se abrem e nós temos de dizer, bora lá experimentar, vamos a isto. Quem é que, ou seja, quem é que eu uso, ou que frase é que eu uso para isto? São Francisco de Assis, que nos disse, começa por fazer o que é necessário, depois o que é possível, e de repente darás por ti a fazer o impossível. Portanto, o que era necessário? Era eu, de vez em quando, algumas horas, ir às compras do Just a Change e safar ali uma coisa ou outra, tipo, Simão, precisamos de um saco de cimento amanhã para as obras, ok. Ia lá eu depois das aulas, ao Leroy Merlin, me carregava o carro, um carro que depois ficou todo lixado, porque já estava a carregar de placas de peladuro dentro do carro, mas pronto, era o que era necessário e era o que era possível na altura, e depois, basicamente, damos por nós a fazer o impossível, que é olhando para trás. Estamos com 13 pessoas a trabalhar nisto, já fizemos 280 casas, já somos alguma coisa, já estamos a fazer a diferença e já há muito caminho feito. E, portanto, começa com o que podes, com o que é necessário, depois irás a fazer o que é possível e depois já estás a fazer o impossível. E isto é um bocadinho a proposta que eu vos deixo, que é façam. Portanto, se vos desafiarem, bora fazer descobridores? Bora fazer voluntariado? Bora. Tudo o que for bom, portanto, se vos desafiarem, um vândalo qualquer a fazer coisas más, não façam, se faz favor. Segundo é ser instrumento. Portanto, Madre Teresa de Calcutá tinha uma coisa excelente, que era, ela era instrumento de Deus. Portanto, ela dizia que era apenas um lápis. Eu sou um lápis na mão do Senhor. Se o escrito ou o desenho for bom, apreciamos, não é o lápis que o fez, mas sim aquele que os utilizou. Portanto, imaginem que olham para um quadro. Vocês não dizem, as tintas que ele usou foram ótimas, não é? Vocês dizem, o pintor era excelente. Mesma coisa com um músico. Eric Clapton. A guitarra dele é espetacular. Não, o gajo é que toca muito bem. E Madre Teresa tinha muito este pensamento, que é, eu sou o instrumento, eu sou a viola. Depois quem me toca é que é o boss. O boss é Deus. Eu sou aqui instrumento, vou fazendo aquilo que consigo, vou ajudando aqui, vou ajudando ali, etc. E, portanto, é o deixar-se tocar e depois não há maneira de sermos mau instrumento quando é para o bem. Portanto, somos sempre bons. Depois, o por um vale a pena. Isto é das que eu penso mais e que vai descendendo muito e me fez vir aqui, se calhar, hoje. Que é... isto não é tem inspiração bíblica, mas acaba por não ser bíblico, este por um vale a pena. Portanto, Gênesis 18, há aqui um episódio muito giro, que é Deus a dizer, naquela região, Sodoma e Gomorra, há
muitos pecadores. Pá, aquela malta não tem salvação, aquela malta não é boa gente. E portanto eu vou destruir aquilo tudo. E Abraão diz, epá, Senhor, espera, há lá 100 pessoas justas, vais destruir tudo e estão lá 100 pessoas justas? E ele, epá, não, se estão lá 100 pessoas justas, eu não vou destruir. E depois Abraão diz, epá, e se só houverem lá 50 pessoas justas? E ele diz, epá, se só houverem lá 50 pessoas justas, eu também não vou destruir. Mas Senhor, e se só houverem 10 pessoas justas? Epá, por essas 10 pessoas justas, eu também não vou destruir. E assim sucessivamente, ele não acaba no 1, mas aquilo que eu uso é por este 1 vale a pena. E portanto, se houver ali alguém que eu possa, portanto, por esse justo, por se houver um justo, eu não vou destruir tudo o resto. E portanto, qual é aqui a lógica que eu uso e que não tem tanto a ver com a destruição, portanto, não é tanto vou destruir e acabo por não destruir, é mais se eu daquela coisa toda mudar a vida de uma pessoa, isto valeu a pena. Portanto, se eu com o Just a Change, que já investiu se calhar 4 milhões de euros em obras e já passaram aqui 5.000 pessoas e já as empresas todas, mudei a vida de uma pessoa, isto já valeu a pena. Isto já valeu a pena. Se eu for a Ferreira, vou gastar 1h30 a ir, 1h30 a voltar, estou lá 1h30. Se eu destas 6 horas, 7, 8, se se alguém ouvir um bocadinho daquilo que eu digo, se decidir pegar nisto, fazer ali alguma coisa, motivá-lo, etc., se houver isto já valeu a pena. E é assim que eu vou pensando muito. Às vezes vou ter que recusando coisas e, portanto, às vezes tenho que dizer que não dá, desculpem. Outras vezes é tipo, Simão, tens que ir porque por isto pode valer a pena. E, portanto, se faz favor, que haja alguém que depois aplique isto e use isto. Só preciso de um. E depois uma coisa que é ótima, que é muito fácil, que é, o bem é infinito. E, portanto, a sensação não há maneira disto correr mal, porque mesmo, lá está, correndo de mal, se calhar convertemos e esse valeu a pena. E, portanto, esta sensação do cansaço, e muitas vezes na área social estamos a combater contra muitas coisas. É difícil vingar, isto não é uma empresa, não é? Que eu vendo N telemóveis e recebo montes de dinheiro e consigo contratar mais pessoas, etc. Na área social é difícil ir vingando e, portanto, é preciso... Às vezes estamos muito apertados e é preciso, se calhar, pensar onde é que vamos gastar, se conseguimos ou não fazer este programa, se conseguimos ou não ir ali, etc. E muito esta sensação do não te deixes vencer pelo mal, mas vê-se o mal com a abundância do bem. E, portanto, isto sim tem fundo também bastante bíblico, isto é Romanos 12, mas que é uma frase que me fica também muito, que é, isto vai estar tudo, às vezes está tudo contra, mas não te deixes vencer pelo cansaço ou pela malta que diz mal, pelas coisas, etc. Continua, faz o teu caminho, que acreditas que está bem, e isto há de vingar. E há de vingar porque valeu a pena, porque tu estás a ser instrumento e porque estás a fazer. Não estás só comodamente à espera de que as coisas aconteçam, etc, etc. E, portanto, muito este sentido mexam-se, estão na boa idade de se mexerem e de fazerem coisas acontecer. Vou, se calhar, acabar partilhando aqui o exemplo do Álvaro, voltando aqui ao Just. O Álvaro, nós fizemos um campo em 2017, em Severo do Voga, e o Álvaro é beneficiário. Portanto, o Álvaro vivia naquela casa, aquilo sou eu, cabelo rapaz, fingi que percebo de obras, a falar com um técnico de obra, e estávamos ali a decidir o que é que íamos fazer ao telhado do Álvaro, etc. E o Álvaro era alguém que não trabalhava há 20 anos, porque tinha tido um acidente, um ataque de epilepsia, enquanto estava a conduzir, e portanto depois aquilo implicou uma série de coisas, e o ataque tinha sido por ele ter bebido, portanto ele era alcoólico, depois nunca mais bebeu desde aí, mas ficou aqui altamente medicado, estava sempre assim muito deprimido, e o Just a Change basicamente foi lá arranjar-lhe a casa. Ele não tinha uma casa de banho e o telhado estava a entrar água e portanto fomos lá fazer-lhe a obra. Como é que isto aconteceu? Ele ao início ainda não estava propriamente contente, como podem ver. Estávamos nós lá
a reabilitar-lhe a casa, almoçávamos com os pais dele também, que são aqueles 2 senhores. Depois, no final, o Álvaro já se deixou transformar um bocadinho, e, portanto, já víamos ali um sorriso, isto era ele a ajudar, estava sempre lá. Depois, no início, um bocadinho um pouco receptivo e, portanto, a dar-nos um bocadinho para trás. Depois, no final, já muito aberto a querer que nós lá estivéssemos, a oferecer-nos cervejas ao almoço, a dizer, pá, mas comam mais, a pedir ali para mesmo um bocadinho, nós éramos os amigos dele. E assim ficou, basicamente ele não nos largou até hoje. Portanto, isto foi em 2017, a casa ficou feita e o Álvaro, muitas vezes nós oferecemos um telemóvel aos nossos beneficiários, porque eles não têm, e depois eles vão-nos contactando para manterem ali a ligação com aqueles que são os amigos deles, para muitos deles com quem não, pronto, já perderam os laços familiares, já perderam os amigos e, portanto, aquele grupo de voluntários tornam-se os amigos. Foi o que aconteceu com o Álvaro, portanto, ele não tinha nada, começou aqui a falar connosco, todos os meses ligava-nos, Simão, como é que é, tenho que vir cá fazer uma visitinha, não sei o que mais, e fazia a ronda. Portanto, já falei com o Bi, já falei com o André, já falei com não sei quem, e eu ia sabendo também o que é que os outros andavam a fazer, porque ele me contava tudo dos outros telefonemas. Mas giro, porque se apegou a isto e nos ia ligando, nos ia contando dele, nós íamos apertando com ele, Álvaro, agora vai ter que arranjar um emprego, vai ter que não sei o que mais, veja lá isto, mas eu não sei o quê, Álvaro, não se venha com desculpas. Pronto, entretanto, o Álvaro, ao longo deste tempo todo, portanto, teve aqui 5 anos para se transformar, a casa continua bem, na mesma, e o Álvaro emagreceu 30 quilos, arranjou um trabalho, é serralheiro, que era uma coisa que ele era antes e que agora voltou a poder ser, portanto, já consegue, já está estável para isso, reduziu altamente a medicação, portanto, aquilo que era o ele estar altamente drogado, quase, portanto, anestesiado, por causa da medicação, reduziu muito, por causa que começou a fazer exercício, emagreceu, etc, etc. Conseguiu reduzir isso, hoje em dia já toma muito pouco e voltou a trabalhar. Portanto, tem assim um rendimento que lhe permite fazer as suas coisas, voltou a reatar laços com a família e, portanto, já vai aos natais, já passa férias com os filhos, que, entretanto, tinha-se afastado completamente. E já consegue dizer, este mês já acumulei não sei o quê para dar um presentinho à minha neta que faz anos não sei quando. E, portanto, é muito bom ouvir isto. Isto seria impensável se ele não tivesse, se tudo o resto tivesse se mantido igual. Portanto, se o Jess não tivesse ido lá, feito uma casa, falado com ele, e se ele não se tivesse apegado a nós. E, portanto, isto aqui, o Álvaro tornou-se um amigo. Basicamente, ele liga ao Álvaro como um amigo. Portanto, não é o coitadinho do beneficiário que eu fui ajudar a Severo do Vogo. É um tipo impecável, com quem eu falo, que ele sabe da minha vida, vai sabendo de mim porque investe nisso e, portanto, liga-me mais do que muitos dos meus melhores amigos, não é? E porque todos os meses eu sei que tenho ali uma chamarinha do Alva e falamos, e também eu estimo muito a amizade dele. Ao ponto de, basicamente, em 2017, ter tirado uma fotografia com o Álvaro, na casa dele, enquanto beneficiário, se calhar, coitadinho, não trabalhava, mais gordo, etc. Portanto, ainda muito dependente dos medicamentos e isto. E depois ali, em outubro do ano passado, ter tirado uma fotografia com o Álvaro no meu casamento, altamente. Ele veio, pôde vir, arranjámos-lhe um fato que ele não tinha, divertiu-se imenso, disse, Simão, aconteça o que acontecer, eu vou estar, é para estar. Porque eu conheci depois a Joaninha, trabalhou na obra do Álvaro, portanto, ele viu-nos ali todo o início, portanto, eu fui dos primeiros a conhecer a vossa relação, não sei o quê, eu tenho que estar. E eu, Álvaro, para nós isso nem está em causa, o Álvaro é aqui um grande amigo da relação, bora. E, portanto, deu aqui um trabalhinho, não é? Ele não tem carro próprio, veio de comboio, não sei o que mais, tivemos que arranjar um fato, mas espetáculo, ganhei aqui um amigo, sem dúvida, uma pessoa que nunca na vida pensei que seria um amigo, não é? Um tipo 40 anos mais velho, ou 30 anos mais velho, de Severo do Voga, que estava completamente isolado e dependente. E agora é o tipo com que eu, se calhar, saio daqui e vou ligar-lhe e dizer Álvaro, ainda hoje falei de si, espetáculo, como é que está tudo? E isto muda a vida, portanto, o voluntariado, aquela coisa que vamos ouvindo muitas vezes, muda mais quem dá do que quem recebe, não é? Portanto, nós, sem dúvida, por este já valeu a pena existir o Just, portanto, este Álvaro que mudou claramente a sua vida. E por também já fui mudado pelo voluntariado e pelo Just e por várias coisas que
em que me meti. Portanto, se vos puder deixar alguma coisa, é sem dúvida, envolvam-se, deixem-se transformar, se conseguirem fazer voluntariado, porque isto muda mesmo a vida de quem estão a ajudar e a vossa, envolvam-se. Se não for voluntariado, que sejam oportunidades para o bem, portanto, campos de férias que sejam, alguém que vos pede ajuda, etc, etc. Portanto, deixem-se tocar por isso. E deixo-vos só aqui, o Just a Change, na verdade, só conseguimos aceitar inscrições para maiores de 18, sei que muitos de vocês ainda não têm mais de 18, de qualquer forma esperamos por vocês quando forem mais velhos. Para aqueles que já têm mais de 18 anos, nós vamos estar em Ferreira, aqui entre 29 de junho e 10 de julho, portanto sigam-nos nas redes, nós estamos no Insta, estamos no Facebook, etc. Basta seguir para saírem sabendo o que é que se vai passando, podem ir vendo também o que é que estamos a fazer e podem desafiar irmãos, primos, o que quiserem. Portanto, o que nós queremos é que isto seja uma coisa comunitária. Portanto, como é que isto funciona hoje em dia? Vem malta de Portugal inteiro para Ferreira para fazer o campo. Portanto, estamos a falar de 30, 40 pessoas a vir para cá para fazer um projeto. Vamos reabilitar 4 casas, se não me engano, este ano. Idealmente, isto é um projeto em que Ferreira ajuda Ferreira e isto é um projeto comunitário. Portanto, quanto mais pessoas daqui tivermos, melhor. E, portanto, nós vamos estar em Ferreira, de 29 de junho a 10 de julho. É um programa altamente intensivo. Durante esse período estamos a reabilitar as 4 casas. Portanto, se quiserem juntar, lá está. É ir ao Insta, ir ao Facebook. Depois nós temos o site do Just a Change e é só registar. E da minha parte é tudo. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Simão, como é que isto funciona? Simão, etc. Conta-nos mais sobre isto ou aquilo. Não sei se alguém tem... Excelente, boa iniciativa. Pronto, a minha questão tem mais a ver com a questão da associação em si. E eu só queria saber como é que, isto é uma associação sem fins lucrativos, claro, eu percebi pelos vossos patrocínios e provavelmente mesmo os voluntários e as câmaras também fazem doações, mas o que você disse tem 11 pessoas em full-time a trabalhar na empresa. A nível de gestão salarial das pessoas que estão full-time na empresa, isso é feito através de subsídios, é feito como? Boa, é uma dor de cabeça, mas boa pergunta. Então, como é que nós nos financiamos? Nós basicamente temos 2 tipos de custos. O custo da obra, portanto tudo o que envolve fazer uma obra, para comprar as telhas, comprar as tintas, comprar os sacos de cimento, contratar o mestre de obras, que é quem percebe da coisa, porque os voluntários não percebem nada daquilo, muitos deles, não é? Portanto, os voluntários podem estar a tirar dentário, podem ser de desporto como eu era, podem ser de várias coisas, não percebem propriamente de obra, não precisam de saber. Basicamente, na obra está um empreiteiro, está um mestre de obras, que ensina os voluntários e diz, isto faz assim, a massa põe-se assado, mistura aí, ou isto pinta-se assim, com esta técnica, e depois vai acompanhando e vai gerindo. Portanto, pagamos esse mestre de obras para ele estar na obra e financiamos basicamente a logística, portanto, o transporte do material, etc, etc. Isto são os custos diretos que eu tenho. Isto aqui, sobretudo, é patrocinado pelas câmaras e fundações. Portanto, a Câmara de Ferreira vai financiar estas obras de Ferreira e, portanto, paga os custos diretos. Depois tenho as 13 pessoas para pagar e o escritório e o computador, etc. São custos fixos, portanto, são outros custos que eu tenho, que são, basicamente, todos os meses aquele dinheiro vai ter que sair porque aquela pessoa tem uma família e vai ter que alimentar a família e, portanto, tem a sua vida para fazer. Parte deste plafond, portanto, dos custos diretos, eu cobro uma percentagem que alimenta parte disto. Mas é uma margem pequena, estamos a falar tipo de 10%, não cobro a totalidade. Mas já me ajuda para a gestão do projeto. Onde é que vamos buscar o resto do dinheiro? Parceiros, portanto, aqueles parceiros que tu viste ali, EDP, Leroy Merlin, IKEA, todos eles financiam o Just, portanto, apoiam-nos a combater a pobreza habitacional. Depois, empresas, fazemos programas, eu não mostrei um vídeo, mas acho que também se calhar não vale a pena, que é as empresas fazem voluntariado corporativo. Antigamente, as empresas fazem dias de team building, portanto, querem fazer algo todos juntos. Antes iam jogar paintball, fazer canoagem, etc., jantar, todos juntos. Hoje em dia, muitas delas fazem voluntariado nesse dia. E, portanto, nós reabilitamos uma instituição e temos um modelo de negócio, digamos assim, em que cobramos um dinheiro, um valor, para envolver 100 pessoas, ou 200 pessoas, ou 50 pessoas de uma empresa
para virem reabilitar uma instituição. Esse dinheiro cobre a reabilitação e dá-nos margem para o outro lado. E depois temos outros programas, tipo voluntariado internacional, que também pagam para fazer voluntariado, vêm de fora. E prémios, portanto, candidatamos a tudo o que é prémios, fundos europeus, etc., que também garantem algum financiamento. Portanto, são basicamente estas formas que financiam este lado e depois os programas são pagos por quem está a gerir, ou melhor, a zona. Portanto, aqui é Ferreira, a Fundação Maria Dias Ferreira também contribui. E, portanto, quando eu vou a Tondela, também é a Câmara de Tondela e outra fundação, etc. Não sei se respondi. Mas é difícil nós conseguirmos crescer muito mais, porque cada pessoa que nós metemos na equipa é mais um custo fixo, portanto é difícil ir buscar esse dinheiro. Não referiu quase no princípio que seguiam, acompanhavam as famílias ou as pessoas que eram alvo de intervenção. Como é que fazem isso? Sim, esse é o ponto mais coxo ainda do processo e é feito também em articulação com parceiros. Portanto, nós vimos a Ferreira e depois não estamos cá durante todo o ano, não é? E, portanto, aí é preciso a assistente social da Câmara, a assistente social da Junta, ou, portanto, a própria Junta, na verdade, porque muitas juntas não têm assistentes sociais. E parceiros como a Santa Casa da Misericórdia, ou o Centro Local de Social, apoiam e passam a monitorizar, digamos assim, e a acompanhar esses processos. Ainda é o mais difícil, portanto, muito do acompanhamento é feito como o caso do Sr. Álvaro, portanto, vamos ligando, vamos acompanhando, sabendo se está tudo bem. Por norma, nós voltamos aos sítios sempre passado um ano, e, portanto, eu vou lá à casa novamente, passado um ano, vejo se a casa está toda ok, pergunto à pessoa se ela também está ok, e vou tentando depois alavancar a pessoa, mas é difícil porque nós não estamos cá, não é? E, portanto, todo aquele impacto que nós queremos, seja do emprego, seja da família, etc., é uma coisa que, no caso do Álvaro, ou pega ele logo nisto e faz ele grande parte do trabalho e do processo e nós ajudamos, ou então ainda é difícil, mas o que nós queremos é montar aqui claramente uma estrutura de acompanhamento mais formalizada, em Ferreira, em Tondela, em Lisboa, portanto, onde nós estamos, para que esse acompanhamento seja possível e alavancado ao máximo. Só a casa já faz grande parte do trabalho, do impacto, mas também é preciso, a pessoa não deixa de ser alcoólica só por ter uma casa, não é? E, portanto, essa parte do trabalho ainda é preciso um grande trabalho. Então, olhem, muito obrigado da minha parte, aqui foi um prazer enorme estar aqui e espero que tenham gostado. Espero que haja um, entre vocês, pelo menos um, que faz valer tudo a pena. Não sei. Muito obrigada, Simão, por nos mostrares o teu percurso de vida realmente transformador e também a realidade em que vivem tantas famílias do nosso país e a escolha que cada um de nós pode ter para fazer a diferença na vida dos outros. Eu acho que isso é muito importante. Obrigada. Convido agora, em representação do Agrupamento de Escolas de Ferreira de Zezer, a senhora professora Isabel Saúde, para nos dar umas breves palavrinhas. Muito bom dia. O Simão conseguiu aqui uma coisa espantosa, que raramente acontece aqui no Centro Cultural. É que não se ouviu uma mosca enquanto ele esteve aqui a falar. E isso dirá naturalmente do interesse e da atenção com que vocês estiveram a seguir. Eu queria só agradecer ao Simão ter partilhado connosco a sua vivência, a sua vida, as suas experiências, que são inspiradoras, enriquecedoras, e é espantoso, de facto, como as coisas acontecem, digamos assim. Ao olhar para vocês, e temos aqui uma sala com o nosso secundário, quase todo, não estão cá os cursos profissionais por razões diversas, é olhar para vocês, pensar que têm a vida toda pela frente, é uma coisa que a pouco e pouco se vai esgotando, têm a vida toda pela frente para fazer as vossas escolhas, para abrir as tais portas de que o Simão falava, a pouco e pouco, uma a uma, e sobretudo terem a capacidade de não desistir, de facto. Vão encontrar
muitas adversidades, desde problemas de saúde, vai haver dias horríveis em que parece que o mundo vai acabar. Mas não, ele não acaba, está cá, e vocês estão cá e têm a obrigação de fazer por vocês, pelos outros, olha, e por muitas pessoas que, como eu, gostavam de ter feito coisas diferentes. Quando eu tinha a vossa idade, nada destas coisas eram como hoje. Éramos muito presos à família, presos a um percurso que se estabelecia e que se tinha de cumprir, e, de facto, não quer dizer que não houvesse, obviamente, pessoas que tenham furado essa rigidez, mas não era muito comum. Hoje, de facto, as coisas, desde a forma como vocês começam a sair, os Erasmus que fazem quando estão na faculdade, os campos de férias que podem frequentar, isto parece que hoje são coisas dadas por adquiridas, mas custou a aparecerem e, portanto, façam por as conservar e por as multiplicar. Mais uma vez, Simão, muito obrigada por estar connosco e, sim, espero que tenha valido a pena e que mais do que um possa sair daqui. Obrigada. Eu aproveito para agradecer à professora Isabel Saúde, ao agrupamento e, em particular, à professora Maria João Marçal, que está ausente, por acreditarem neste nosso projeto Mais Futuro e também por nos darem todo o apoio sempre neste projeto e noutros. Agradeço também ao município ferreirense pelo apoio, em particular pela cedência do espaço. Eu penso que não está aqui o representante. E para finalizar, aproveito para vos informar que temos planeadas mais 2 sessões do projeto de conversas, do projeto Mais Futuro, para os 2 últimos trimestres do ano 2022. Vamos tentar trazer-vos cá pessoas como o Simão, cujos percursos de vida sejam realmente inspiradores e que tragam ideias e palavras que vos possam transformar também. Muito obrigada pela vossa presença e atenção.